Então, pessoal, para resolver essa questão aqui, a gente vai relembrar o que é notação científica antes, ok? O que é notação científica? É uma forma de anotar os números, só que de forma compacta, né? E também padronizada. Por exemplo, se tem um número 562.000, esse número ele não está na notação científica, certo? Para que esse número fique em notação científica, eu devo escrever ele no formato de uma multiplicação de dois números. O primeiro número tem que ser um número entre 1 e 10, e o segundo número tem que ser uma potência de base 10. Como assim? Parece uma coisa complicada, mas não é não. O que você vai fazer aqui com esse número, ó, como regra? Você vai pegar onde a vírgula está, a vírgula desse número está aqui no final, né? Ele é vírgula zero aqui, né? Ó. Como essa vírgula está aqui no final, eu vou retirar essa vírgula e colocar ela bem aqui, ó, entre os dois primeiros números. Por que entre os dois primeiros números? Porque agora, ao invés de ter 562.000, quando eu colocar a vírgula aqui, o número vai ficar quem? Vai ficar 5,62, né? 5,62. Ou seja, 5,62 está entre 10 e 1, né? Entre 1 e 10. Se eu colocasse aqui a vírgula, ficaria 56. Então, não daria certo, porque esse número não está entre 1 e 10, certo? Então, eu tenho que colocar a vírgula bem aqui. Então, vou escrever assim, ó. 5,62. Esses zeros aqui eu não vou precisar colocar mais eles, porque eles vão ficar depois da vírgula. Então, os números que a gente vai colocar vão ser esses daqui, ó, que a gente chama de algarismos significativos. O 5, o 6 e o 2 são os números que não são o zero. 5, 6 e 2. E vou colocar multiplicando por uma potência de base 10. Agora eu tenho que descobrir quem é que eu coloco de expoente nesse 10 aqui para voltar a ser esse mesmo número aqui, né? Para que isso seja uma igualdade. Olha como é simples. Se eu quero que essa vírgula ela volte para cá, né? Ó, então tem que multiplicar por 10 elevado a quanto? Olha, 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais. A vírgula tem que voltar para poder ela ir para o lugarzinho dela. Então, tenho que colocar o expoente 1, 2, 3, 4, 5. Então, é simples, ó. A potência fica 10 elevado a 5. Então, cumpri o meu objetivo, ó. Escrevi o número como uma multiplicação de dois números. O primeiro é um número entre 10 e 1, né? Entre 1 e 10. E o segundo é uma potência de base 10. Então, isso aqui está em notação científica, certo? Isso aqui já está ok, está em notação científica. Então, vamos para esses exemplos aqui, ó. Para colocar esse númerozão em notação científica, o que eu tenho que fazer aqui, ó? Para o item A. Eu vou escrever ele novamente aqui, né? 980. Aí aqui eu vou escrever 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. 21 zeros na frente ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. A notação científica ela existe justamente por isso, para você não ter que escrever esse número enorme aqui o tempo todo. Como é que eu compacto esse número aqui? Como é que eu escrevo em notação científica? Novamente, a vírgula desse número está aqui no final, certo? Porque ele está vírgula zero aqui, ele é um número inteiro. Ele tem a vírgula e um zerozinho aqui, ó. Só que não aparece, né?
Essa vírgula estando aqui, eu tenho que trazer ela para cá, para entre os 5 e o 9. Por que entre os 5 e 9? Porque ao invés de ter esse númerozão grandão agora, eu vou ter 5,9. E 5,9 está entre 1 e 10, certo? 5,9 está entre 1 e 10, então já está ok. Quais os números que eu vou ter que escrever lá? Vou escrever esse monte de zero ali? Não, só vou escrever isso aqui, ó. Esse número todo ali, completo, ele é igual a 5,988, só que ele multiplicado por uma potência de base 10. Então, eu coloco um 10 aqui e vou contar quantas casas decimais essa vírgula tem que voltar para cá, né? Para o lugar original dela. Então, tem que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cuidado para não contar com os espaços, né? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, eu coloco expoente 24 aqui, ó. Pronto, esse número está em notação científica, certo? E olhe que esses números são iguais. Esse número é o mesmo que esse daqui. Olha como é mais fácil de escrever esse número, mais compacto, mais bonitinho. Ele está em notação científica, certo? Aí essa questão, ela está pedindo para você identificar quem é a ordem de grandeza. Essa é a parte mais fácil. A ordem de grandeza é o quão grande é esse número. E a gente representa isso justamente pela essa quantidade de zeros aqui, ó. Só que essa quantidade de zeros, ela é dada geralmente por essa potência de base 10 aqui, ó. Então, você pensar nesses números quando escritos em notação científica, quanto maior for esse expoente aqui da base 10, né, ó, quanto maior será o número, é claro, né? Por isso que a gente chama de ordem de grandeza. Ah, Romero, então é só pegar esse 10 elevado a 24? Às vezes é só pegar esse 10 elevado a 24, é muito fácil. Só que você tem que observar o seguinte: se esse número, esse primeiro númerozinho aqui, ó, antes da vírgula, né, ó, observe esse primeiro número antes da vírgula, se ele estiver mais próximo do 10 do que do 1, então você acrescenta um expoente aqui, certo? Por quê? Porque você tem uma multiplicação aqui, é como se fosse, se esse número for muito próximo de 10, é como se eu arredondasse aqui esse número todo para 10. Então, fica 10 vezes essa potência ali, ó. Aí eu vou acrescentar um número, né? Ó, repito essa base e soma os expoentes. O expoente aqui é 1, né? 24 mais 1 fica 25, certo? Então, se esse númerozinho aqui for maior do que... Depois eu digo de quem que ele tem que ser maior. Se ele estiver mais próximo de 10, então eu acrescento um númerozinho aqui. E a ordem de grandeza, no caso, deixa eu escrever logo aqui, desse número. A ordem de grandeza, a gente escreve assim, é 10 elevado a 24. Não, nesse caso aqui, 10 elevado a 25. Eu vou já dizer por quê. Aliás, eu já disse, né? Por quê? Porque esse número está mais próximo de 10. E como é que a gente diz que está mais próximo de 10? É só pegar um númerozinho maior do que 5? Não. A gente pega um número maior do que a raiz quadrada do 10. A raiz quadrada do 10 é aproximadamente... Deixa eu ver aqui, se eu não me engano, é 3,16. Deixa eu ver aqui na calculadora. Só conferir para não colocar o valor errado. Raiz quadrada de 10, 3,16. Se o númerozinho aqui, o primeiro número, for maior do que 3,16, então eu acrescento o expoente aqui, porque eu considero que ele está
mais próximo de 10, certo? Se for menor do que 3,16, se aqui fosse um 2, por exemplo, se aqui fosse um 2,98 em vez de 5, aí eu só consideraria a potência, aí seria fácil, era só pegar esse númerozinho aqui. A ordem de grandeza seria 10 elevado a 24. Mas nesse caso não, nesse caso aqui a gente tem um 5 e o 5 é maior do que 3,16, certo? A gente diz que ele está mais próximo do 10, certo? Então a ordem de grandeza aqui é 10 elevado a 25, ok? Esse item B aí eu vou deixar para vocês fazerem. Acho que já ficou bem claro aí. Valeu.